Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 a Mais. O programa de hoje é especial para os amantes de boa música. Temos como entrevistados o vocalista e o baterista de uma das bandas de maior sucesso na nossa região e que mantém até hoje um público fiel, que os acompanha desde os anos 70. Estamos falando da banda Blow Up. O Lobão e o Hélio estão aqui conosco e vão falar um pouco sobre a trajetória da banda, as escolhas para manter uma carreira fiel ao bom e velho rock and roll, e que hoje, além de quarentões, embala famílias inteiras com seu sucesso. Bom, boa tarde para vocês, é um prazer ter vocês aqui no programa. É um prazer nosso estar aqui no programa 40 a Mais. Dois ícones da música brasileira e da cultura daqui da região. Regional. Que realmente, eu acho que mais do que excelentes músicos, né, vocês hoje se tornaram realmente personagens da cultura da região. E realmente eu tiro o chapéu para vocês, viu? Obrigado. Pela nossa insistência, pela nossa persistência. E pela qualidade que não decaiu durante os anos. Isso que é importante. Isso é verdade. O que é difícil, né? Muito. Eu acho que realmente são poucas bandas aí, mesmo internacionais de renome, né, que realmente você vê manter uma produção musical, uma qualidade musical ao longo dos anos que realmente é convincente. Geralmente as pessoas estouram numa determinada época e depois tem bandas aí que eram hits, né, número 1 da Billboard, e depois de 1 ano, 2 anos, ninguém nem sabe onde foi parar o pessoal da banda, porque você não ouve mais falar. Exato, é verdade. Então, assim, voltando um pouco no tempo, aí no túnel do tempo, como surgiu a banda? E por que acabou sendo esse nome Blow Up? Quando que a banda começou? A banda começou em 1965. Nós éramos todos amigos e resolvemos montar a banda. Nessa época vocês tinham mais ou menos que idade? 16, 17 anos. Ou seja, eram os rapazotes que estavam começando ali. Efervescência do rock and roll. Era, mas baseado nas músicas existia muito na época aquelas músicas instrumentais. Sim. The Ventures, sabe? Essas bandas assim. Então nós formamos a banda, éramos todos vizinhos, formamos a banda e começamos a tocar. Aí entrou mais um outro rapaz fazer com a gente, entrou um cantor, o Zé Luiz, e aí a gente começou a fazer bailinho no Brasil do Macuco, aquele da Jurubatuba. Sim. E aí fomos para a praia, levados pelo senhor Nelson Tawil, que ele fazia uma programação de manhã nos clubes. E ali o diretor do Saldanha, o senhor João Lourenço, nos convidou para fazer a domingueira. Aí nós começamos a fazer a domingueira do Saldanha e aí aquilo explodiu. Então, assim, resumindo, de um modo geral, os clubes, a existência dos clubes foi muito importante para começar. Extremamente. Sim, extremamente. E naquela época era um espetáculo. A Ponta da Praia era festa. Aquilo era região seria do festiva. Internacional ao Saldanha, tinha uma programação. 4 bandas nos 4 clubes e uma não interferia na outra. Eram públicos porque assim, o pessoal que é no Saldanha é no Saldanha, o pessoal do Vasco é no Vasco, o pessoal do Regata é no Regata. E o Internacional a mesma coisa. Já virava quase torcida, não era nem público mais, eram fãs incondicionais. Aí quando juntava, por exemplo, nós e o Zago no final do ano no Regatas aliás, no Saldanha e no Regatas, aquilo arrebentava a boca do balão. Sim, porque a cidade inteira ia. Isso, Lógico. Aí depois, mais tarde, então, agora te explicando o porquê da mudança do nome. Um empresário nos pegou para tomar conta da gente. E ele era empresário artístico, ele é empresário teatral. Ele é empresário da Dercy. Ele nos levou, o Walter Teixeira, ele nos levou para fazer um programa na antiga Globo, em São Paulo. Sim. Era Organizações Vitor Costa, na época. E nós fizemos o programa, e esse programa era transmitido em São Paulo num dia, na Bahia no outro, no Rio no outro dia e tal. Eu sei que quando era para ser feito no Rio de Janeiro, eles começaram a anunciar. E a presença da banda santista, Black Cats e tal, aí apareceu um senhor alguém lá, falando que já tinha o nome. Oficial de justiça Entendi. o nome. Tiveram que cortar a apresentação nossa. Sim. Aí a gente aqui, isso foi em 69. Aí nós resolvemos mudar o nome. Foi o nome que deu certo, ficou até hoje. Foi a ideia do filme, né? Foi a ideia do filme, foi baseado no filme. Blow Up.
que era um filme sobre fotografia, né? Sim. Falando em televisão, filme, vocês chegaram a fazer trilha sonora que fez parte de uma novela, certo? Anjo Mal, não foi? Anjo Mal, 76. Rainbow, né? Rainbow, isso, em 76. Sim. Como foi essa experiência para vocês? Vocês falaram que começou como uma banda, teoricamente, de garagem, que progrediu com uma visibilidade regional nos clubes, que começou a progredir através desse empresário, o Walter, né? Que para um canal mais nacional. Eles começaram a fazer realmente uma turnê, tudo com uma visibilidade nacional. E chegou num ponto que vocês tinham uma música, queira ou não queira, ter uma música numa novela naquela época era... Naquela tinha época Billboard aqui e nesta época. E nessa época. É verdade, isso é verdade. Mas não tem Billboard no Brasil, mas de uma certa maneira ela está nos top 10 da Billboard. A Billboard nossa é a Globo. Sim. Então, é isso aí. Então, como foi essa experiência para vocês aí, de em poucos anos terem progredido tão rápido, e quais foram as opções de vocês dali para frente? Bem, aí eu quando entrei na banda em 71, a banda já tinha gravado um LP pelo selo Caravelli, que era daquele cantor Paulo Sérgio, que já é falecido. Né? Eles já tinham gravado um LP e o Walter já era empresário deles, eles já tinham mudado o nome para Blow Up. Daí, eu quando entrei na banda, eles estavam gravando o segundo LP pela Caravelli. Então fomos ao Rio de Janeiro para gravar esse LP. Então foram 2 LPs gravados pela Caravelli e um compacto, que foi nessa época, 69, 70, 71. Sim. Depois demos uma parada e tal, porque a gravadora não era muito forte, era um selo muito fraco e tal. A gente parou um pouco. Depois, em 76, é que veio o Walter, nosso empresário, foi levar a nossa banda para ser analisada assim pro pessoal da Philips, e a Philips fechou um contrato conosco. Fechou um contrato conosco para a gente gravar. E não é a Philips, mas o selo seria Fonogram, né? Fonogram, sim. Isso. Então daí nós gravamos o Rainbow, e o Rainbow acabou entrando na novela. Isso para nós foi um negócio fora do normal, porque primeiro foi lançado um compacto, Rainbow de um lado e Imitation of Love do outro. Mas o Rainbow só que entrou no LP da novela, que antes, para quem não sabe o que é LP, era um negócio redondo que a gente botava assim num picape, assim, botava um furo no meio e tal, que hoje a gente tem que explicar. Era o famoso bolachão. Exatamente. E foi maravilhoso, porque o retorno você vê uma coisa que todo mundo assiste todo dia, e a tua música toca em alguns momentos da novela. Sim. Nossa, isso é um prazer inigualável para o músico quando ele grava, quando ele escutar a música dele no rádio ou escutar na TV. É como se fosse poesia, é uma coisa muito, muito gostosa, principalmente no começo, que você ainda tem existe aquela ilusão a respeito de tudo, o sonho nosso, né? Então foi um negócio maravilhoso. Nós gravamos 2 Globos de Ouro. Fomos através do Rainbow, para defender o Rainbow, defendendo a novela, né? Depois nós gravamos Pamela Puntan, que foi a segunda música que a gente gravou também em compacto, mas foi para um outro LP da Globo também chamado Sua Paz Mundial. Sim. Só que depois disso, nós recebemos e fizemos Globo de Ouro de novo. Quando a gente ia para o Rio de Janeiro, a gente fazia contato com outras bandas, né? E o diretor do Globo de Ouro, gostou muito da nossa execução no palco. Daí fez uma proposta para nós, depois de a gente ter gravado esses 2 compactos, ter mais 8 músicas guardadas para um LP e tal. Estava preparando, e tudo em inglês. Tudo em inglês. Porque a gente sempre se deu bem com música em inglês. Em inglês. Então aí ele chegou e disse: tem uma proposta para vocês. Por que vocês não ficam exclusivos da gente? Só para fazer, por exemplo, entra uma música na novela do Elton John, vocês vêm e fazem a música do Elton John. Para defender a música do Elton John, temos aqui o Blow Up, que vai defender. Como nós fazíamos muita música, sempre fizemos Beatles, que foi a nossa nascente, a base. Então, o Elton John, porque eles viram que a gente se adaptava, que a gente ia fazer uma interpretação do Elton John
boa. Sim. Eu ia fazer e representar outros artistas de fora. Sim. E nós éramos bem novos ainda. Eu estava com 26 ou 27, o Hélio já com 28, 29. Sim. Então, a gente, não, vai me desculpar, querido, mas não, nós queremos tocar nossas. A gente sempre fez as músicas. Nosso objetivo agora é só nosso. Sim. Bom, daí a gente disse um não, sim. e para quem não tinha que dizer não. Pro Roberto Menescal, que era diretor. O Walter Lacer. O Walter Lacer fez essa proposta. Fez essa proposta. Sim. Depois o Roberto Menescal, que estava tomando parte da parte de gravadora nossa, era da Philips, pegou e deu uma ideia que aí então foi jogar um balde de água fria. Assim, olha, essas músicas que vocês gravaram são muito bonitas, eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, a parte instrumental vocês deixam, só que vamos fazer todas elas em português. Vamos fazer uma versão para elas. Aí matou a ideia. A música foi composta em inglês por um inglês, que era o lógico, nosso professor e tal, de música, que era o Reginald Simpson, que era líder do Caribe Steel Band, uma banda que era das Guianas, que tocava aqui em Santos. Ele era... Daí eu falei, nossa, a gente foi como... Esse aí foi o teste, foi para ver, vamos ver se eles se vendem ou se eles não se vendem. Exatamente, aí o nosso negócio é outro, as músicas são tão bonitas, você pode até botar essa aí numa novela agora, está pintando uma novela que caía para a música que nós tínhamos gravado, que chamava-se Now the Sunset, agora o Sol se Põe, e era uma novela que estava na época chamada Casarão, e era uma novela que era passada em várias épocas. E essa música ia cair como uma luva. E a gente disse, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Não traduz, não traduz. Ele disse, tá bom, gente, vamos ver, eu vou ver o que eu vou falar com os homens aí, depois ligo para vocês. Daí, não ligou mais. Não, ligou assim, dali a um mês veio o cancelamento do contrato com a Philips. Daí a gente desanimou e resolvemos voltar para a vida de banda de baile. E simplesmente tocando aquilo que a gente mais gosta. Mas a gente trabalhava bastante, entendeu? Então a gente não sentiu muito assim o fato não mudou muito a vida de você. Era mais pelo fato de poder ter acesso à gravadora, por exemplo. Isso. E demonstrar o nosso trabalho para mais gente fora da nossa região, da Baixada Santista. E aí a gente teve uma projeção nacional, porque as novelas são nacionais. E também foi também gostoso, porque durante esses 6 meses a gente recebia os direitos de venda dos discos e tal, que a gente nunca tinha tido acesso a esse tipo de coisa. Recebíamos. De 3 em 3 meses a gravadora mandava e tal. E a gente não acreditava. Não é como hoje que, na verdade, os caras gravam até de graça só para explorar show depois, ou tentar explorar alguma coisa. Hoje eles não te contratam mais. A gravadora não, a não ser que você seja um nome excepcional, que arrebente. Mas que vai sair mais barato te contratar do que te pagar depois. Hoje é uma outra história. Hoje eu acho que graças a Deus, eu tenho orgulho dessa época, porque hoje cada vez a música caminha para uma banalização. Uma banalização que não vai chegar em nada. As pessoas não têm nem paciência para escutar uma música inteira. É que hoje realmente o que a gente vê no mercado de música, né, eu vejo isso muitas vezes pelos jovens. Como muitas dessas músicas realmente eles baixam na internet por um MP3 e colocam lá, já começa do que você já falou antes, que na época do bolachão, apesar de que, lógico, LP riscava, às vezes você estava no meio da música, saltava lá e ia parar no outro pedaço da música, tinha 1000 defeitos. Mas o som analógico, isso é uma discussão que dá para ficar anos conversando. Vai ficar, porque tem gente que cisma que o digital eu sou analógico. Mas eu acho que logicamente para esse tipo de música, como para jazz, como para blues, os defeitos do analógico é que davam algumas nuances que hoje você não vê no digital. O digital, ele é bom, eu acho que sim, foi sim, sem dúvida. Um avanço. Foi um avanço. Mas, de uma certa maneira, tirou algumas imprecisões que às vezes eram típicas, por exemplo... A alma. Isso. Eu acho que é a alma. Por que antigamente, por que se gravava em Abbey Road? Por que se gravava em tal lugar? Por quê? Porque o setup daquele estúdio, ele fazia com que o som final tivesse algumas características. Era mais quente o som, tinha algumas... Era valvulado, não era transtorizado. Então, realmente, assim, eu acho que, fazendo aí um paralelo, né? Nessa época se dava atenção para algumas coisas de qualidade que talvez hoje, não vou dizer que generalizar,
mas em muitos casos hoje, talvez não se dá mais atenção. Então acaba que é isso, a música é meio passageira. É a música que está na moda nesses últimos 6 meses. Passou 6 meses, a música já ficou velha. Essa música é velha, entendeu? Então, quer dizer, ninguém se prende mais de você gostar de um trabalho, de um determinado artista, e ficar fã e gostar, como eu quando descobri o Chico Buarque, eu descobri o Chico Buarque de Holanda muito depois de eu descobrir o rock. Eu nem gostava muito, porque eu comecei pelo rock. A gente começou pelo rock and roll, através dos Beatles principalmente. E nós éramos até... E eram meio que alienados por causa da Revolução, problema da ditadura também. Então, a gente ficava escutando os gringos, escutando os gringos. Sim. Então, demorou, mas quando eu descobri o trabalho do Chico Buarque de Holanda, eu fui obrigado por mim mesmo, pela minha consciência, a ver que ele é um dos maiores poetas do mundo. Entende? Então aí você começa a ver o lado também teu e analisar que tudo tem as suas coisas boas. O rock tem péssimo rock também, tem rock de péssima qualidade. E música, o samba tem péssimos sambas, tem excelentes sambas. Então, e daí quando eu descobri, eu vi que é uma coisa muito relativa. Então, mas independente de qualquer coisa, tem que ser uma coisa boa, que você goste de ouvir, que mexa com o teu espírito. E hoje não está acontecendo isso mais. A música é mais para rir, a música é mais para humor. Quando vem um cara tocando, se eu te pego, eu me sinto como se estivesse na escolinha do Dr. Raimundo. As músicas são para ser tocadas na escola. E a escolinha do Dr. Raimundo não merece essa consideração, porque é bem melhor. É bem melhor. Eu também acho, isso aí. Desculpe, Chico. Chico, você está aí em algum lugar, nós gostamos de você. Muito, Chico. Viva o Chico. Bom, a gente vai para um breve intervalo, volto daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre a história, sobre as músicas, sobre os shows. Realmente é um assunto que, se a gente ficar aqui, dá para fazer uns 5 programas só desse tema, né? Bom, o programa 40 Mais volta daqui a pouco. Até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando com a banda Blow Up. Aqui temos o Lobão e o Hélio, que estão contando um pouquinho da história e realmente do que é ser músico no cenário nacional e no cenário aqui da região, né? Bom, no final dos anos 80, a banda acabou, foi isso? Isso. Foi. E, assim, por que a banda acabou? O que influenciou? Tava mudando muito o cenário musical? O que aconteceu? Não, o maior problema que nós tivemos foram os tecladistas. Nós já vimos passando esse problema, porque a banda tinha dois tecladistas. E de 82 até 87, trocou muito. Um saiu, depois para botar um outro e tal. Quando uma banda, quando sai um músico da banda, e essa banda é unida, faz o tipo de trabalho que o Blow Up faz, que é um trabalho... Dá uma quebrada. Dá uma quebrada, até você encontrar a pessoa certa. E nós fizemos umas 3 trocas de tecladista, 3 ou quase 4. A gente se cansou e não tinha na hora. E outra coisa também, nós tínhamos uma folha de pagamento muito grande. Nós tínhamos um ônibus que era para a gente viajar. Então, nós tínhamos empregados que recebiam mensalmente. E a discoteca, desde do John Travolta, em 77, até 87, ela estava pegando muito espaço. Então, a discoteca estava pegando espaço e nós não estávamos vendendo mais. A gente fazia, naquele tempo, por mês, 8, 9, 10 shows por mês. E vocês voltaram em 91, foi isso? 91. Foi 91. O que levou esse estímulo para voltar? Foram os fãs?
Foi o amor à música? Um ex-técnico de som nosso, que trabalhava no Urubuxabar, que era uma casa que depois mudou para Trem das Onze, que tinha pagode. Sim. E era o Grupo Família que fazia lá. E o Grupo Família era um pessoal que eram amigos já nossos há tempos. E o menino que fazia o som para eles, o técnico de som, tinha sido o técnico de som nosso também. Sim. E ele veio atrás da gente. Gente, hoje em dia, aqui em 91, em Santos, não tem mais nenhuma banda que faz o que vocês fazem. Sim. A gente só escuta o pagode ou então um outro tipo de música e tal. Esse estilo que vocês fazem não tem. Pô, por que vocês não voltam? Tem um espaço lá no Urubuxabar aos domingos. Sim. Vocês querem entender? Por que vocês não voltam? Daí nós resolvemos voltar. Daí voltamos, fizemos uma temporada no Urubuxabar. E daí os fãs, os amigos começaram a vir. Nós voltamos e estamos aí até hoje. Eu não sei como é que nós estamos tocando ainda em 2014. Voltamos em 91. Eu espero levar meu filho ainda para vocês tocarem. Isso é interessante. O nosso público é isso, ele troca sempre. Mas o pai traz o filho, depois Sim. o filho traz o neto. Nós temos já umas três e meia gerações já o Blow Up. Você vai nos ingleses, você não encontra só pessoal de 40, 50, 60, 70. Você encontra de 19, de 18, lógico que bem menos. Mas eles vão de 26, de 28, entende? E é um público que gosta de escutar a música, gosta de ver a banda tocar, a execução da banda, e gosta de escutar, fecha os olhos e viaja com aquilo. Hoje em dia é muito difícil Sim. isso. É sentir a música. Exato. Eu brinco, além de sentir as notas, né, de escutar as notas, eu acho que música tem muito isso. Como tem música clássica que passa isso. Por isso que a molecada Sim. não consegue escutar a música clássica. Como a arte, a boa arte, né, um quadro, uma coisa assim, primeiro você enxerga ou escuta, mas tem toda a interpretação. E isso é muito pessoal, inclusive vai depender do momento que você está na tua vida. E aquela música, de uma certa maneira, vai fazer parte da tua vida. Daqui a 30 anos você vai escutar, de repente, numa rádio, um flashback daquela música. Nossa. E vai te remeter para aquela situação. Ou ruim. Mas vai ter uma coisa diferente para você. O músico, quando é músico, quando você tem esse sentimento por escutar a música, quando a música é boa, você pode até estar conversando num canto, um negócio, você escuta essa música e para. Nossa, como faz tempo que eu não escuto isso. Só da pessoa ter essa coisa, você já sente a sensibilidade. E até aquela coisa, né? Um dia foi engraçado que eu estava conversando com uma pessoa e entendia muito de música, realmente um gosto muito refinado. E eu perguntei para ele, que instrumento que o senhor toca, né? Não toco instrumento nenhum, é que eu gosto de música, eu gosto de escutar. Eu fui estudar um pouco de teoria de música porque é uma coisa que eu achava legal. Que bom. Então eu brinco, é questão de gostar. Bom, e quais são os programas de vocês aí para os próximos 10 anos aí? Eu me nego a responder essa, você pode responder. Vamos deixar numa hipótese. Porque, vê bem, nós já estamos, olha, o Blow Up, a gente sempre brinca nisso, quando dá o aniversário de a gente diz, o Hélio fez a semana passada 45 anos. Eu falei 45 anos, mas ele fez 65. Sim. Mas a gente sempre mente, eu vou fazer 60. Tem o desconto. Agora tem o desconto e tal. Então, para a gente que está no rock, o rock tem uma coisa de bom, a nossa profissão. Ela conservou a gente. A música, ela tem isso também. Quando você gosta daquilo que você faz, também se você ficar fazendo mal feito durante um tempo, cair um pouco a qualidade, aí você vira um revoltado. Você se machuca. Aí você vira um revoltado. Eu, por exemplo, eu tenho esse problema. Quando as coisas não correm bem, tal, musicalmente, eu quero me matar. Faz o seguinte, quando o Steve Tyler parar, vocês param. Tá Nossa, maravilhoso. Gosto desse cara, Então, porque né, ele também está progredindo aí. Já está ficando com mais idade e tudo, mas não está dando sinal que para. Ele deve ser até mais novo que o Paul McCartney. Sim. E o Paul McCartney está aí. O Paul sim. McCartney está com 72, 73, ele deve estar com 70. O próprio Mick Jagger também é outro que também já está... 71, 72 por aí, também. Isso aí, é verdade. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Nós aqui ficamos contentes com o teu convite. Muito obrigado. Eu vou precisar chamar vocês mais algumas vezes. Fica à vontade. Fica à vontade. Para nós é um prazer. E realmente, eu estava aqui conversando até com a Kiko outro dia, ela veio num programa
aqui com a gente falar um pouco de música, de técnica vocal. E eu estava conversando com ela, falando, não vejo a hora de fazer uma entrevista com o Lobão, com o Hélio, com o pessoal do Bloco, porque é uma banda que realmente, quem é da cidade e conhece um pouco da história musical da cidade, tem um carinho grande, né? Realmente eu gostaria de prestar aqui minha homenagem pela qualidade e pelo tempo que vocês vão nós estamos praticamente quase no mesmo tempo que os Rolling Stones. Sim. Quase no mesmo tempo os Rolling Stones. E ainda assim continua tocando para a nossa freguesia aqui, para a nossa plateia. Isso aí. E uma grande plateia. Eu queria agradecer ao nosso público, porque não é moleza, uma banda com essa corrida e com a idade que todos estamos, e o pessoal trazer e a molecada vir e gostar, mas é porque os pais gostam da gente. Então a gente criou, não só um fã, a gente criou uma grande família. Sim. Isso aqui é muito, isso que é muito reconfortante para nós, que só faz bem para o nosso ego de músico e tal, e para a nossa vida. Olha, então duas coisas. Podem me avisar do próximo show, tá bom? Que eu faço questão de estar lá com vocês. A gente vai te mandar até um convite. E a segunda coisa é o seguinte, se tiver mais algum problema com o tecladista, pode me chamar. Tá bom. Não sei se eu vou fazer o serviço direito, mas eu tento. Bom, gente, o programa 40 Mais, infelizmente, fica por aqui. A entrevista estava ótima, mas eu tenho certeza que qualquer dúvida que o pessoal tiver em casa, alguma sugestão, podem mandar para a nossa produção, que a gente encaminha para eles, tá? Vai ser um prazer realmente dar resposta para vocês. Um abraço, até o próximo sábado. Até lá.